A Cultura informa. Entrevista ao vivo. Vamos conversar com o presidente estadual do Partido Solidariedade, deputado federal Augusto Coutinho. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer enorme estar com vocês, amigos. O prazer é nosso. Quer dizer que o senhor encaminhou Louro do Juá e Eduardo Cantarelli para o Conselho de Ética do partido, deputado? Foi sim. A gente encaminhou, é um assunto que é uma matéria que está muito nebulosa e estranha, esse processo aí em Caruaru, mas o partido também não poderia se omitir de começar a se debruçar sobre isso. Então, nós encaminhamos, eu tive uma reunião a semana passada na executiva do partido. Nós levei esse assunto, que é um assunto muito grave, e que, na verdade, o encaminhamento que foi dado, que nós demos, foi exatamente de que o Conselho de Ética, com isenção, fizesse uma avaliação. Eles terão toda a condição de se defender, de mostrar o processo, o inquérito, enfim. Para daí é que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça, mas também nós não podemos cometer nenhum tipo de omissão. Então tem de ser um processo claro, um processo aberto, mas a gente também tem de ter o cuidado para responder à opinião pública que está muito atenta a esse assunto. O senhor particularmente acha que fica insustentável a permanência dos dois no partido, deputado? Não, veja bem, eu acho que a gente tem que pular. Nós não podemos, eu não gosto, eu sou uma pessoa que por próprio temperamento, eu não gosto de tomar medidas impensadas, né? E acho que também injustas. Então a gente precisa se debruçar sobre isso, ver o processo integralmente. O processo, como eu disse, é nebuloso, pelo que eu estou vendo de fora, pelas informações que eu tenho. Tenho ligado para Caruaru para me informar para e passo do que tem acontecido. Então é um processo muito ainda nebuloso e a gente precisa, na verdade, se debruçar mais sobre isso. Eu acho que a Comissão de Ética do partido ela tem total condição de fazer de uma forma isenta, porque inclusive é uma comissão que está sediada aqui em Brasília e que eu acho que pode fazer e avaliar se os vereadores de fato têm uma participação e têm culpa sobre isso ou não. Mas o que eu vi até hoje tem coisas muito graves, ou seja, tem gravações na televisão que são graves, de dinheiro, e isso realmente merece uma atenção especial e o partido não poderia se omitir. Então nós não queremos fazer já um julgamento, mas a gente não pode se omitir a isso para ser justo e para ser correto com a situação que se apresenta. Deputado, certamente o senhor é conhecedor, né, do estatuto do partido. Em casos assim, quais seriam as punições? Acho que a punição maior realmente o afastamento, a desfiliação, a expulsão do partido, né? Ele poderia, se uma falta um pouco grave, ele poderia ser advertido, mas não é o caso. Se for constatado de que de fato houve e que existem esse relacionamento promíscuo, não tem outro caminho que não seja a expulsão dos dois vereadores. Mas volto a dizer que a gente precisa avaliar, ver o processo integralmente, não é? A gente esperou para ver o desdobramento disso, mas eu confesso, volto a dizer que é um processo que a gente ainda não conseguiu entender direito, porque eu não consigo entender como é que a oposição tem recursos para dar a vereador para assinar dinheiro contra a prefeitura. Essas coisas eu ainda não consegui entender, mas eu volto a dizer que são coisas muito graves, né? A gente não pode aceitar que um parlamentar
ele vote em troca de dinheiro. Ele tem a negociação política, ela é normal, ela é natural, com quem quer que seja, mas desde que seja em cima de assuntos coletivos, assuntos que vão ser para a maioria, assuntos que vão beneficiar o povo e a comunidade, e não uma relação promíscua de dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Então, são fatos graves, e diante da gravidade dos fatos, a gente está dando a importância que ela merece. Deputado, para a gente finalizar, o senhor já está em Brasília, a Câmara dos Deputados retoma do recesso. Qual é a sua expectativa aí na Câmara em 2014, ano eleitoral, inclusive? A gente retoma, hoje tem a sessão solene de abertura dos trabalhos às 16 horas, 15 horas horário de Recife. E, na verdade, é um ano político. Eu acho que a gente tem de ser competente e responsável de fazer uma agenda em que o ano eleitoral não prejudique a votação de matérias importantes. É natural que essa casa fica mais irrequieta, porque nós é que estamos disputando os nossos mandatos, as nossas reconduções, e isso é um processo natural de que ela fique mais irrequieta. Mas eu acho que tem de se ter espírito público, responsabilidade, para que a gente faça e concentre, principalmente próximo das eleições, que a gente concentre os dias de votação e que isso não venha prejudicar assuntos importantes que tramitam aqui nessa casa. Deputado, um grande abraço, muito obrigado pela participação, tenha uma boa tarde. Um abraço, Hélio, um abraço aos ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês. Conversamos com o deputado federal Augusto Coutinho.